potenciação. Essa é uma representação matemática para um produto de sucessivos fatores idênticos. Olha só, o que significa 3 elevado ao expoente 4? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 4 fatores do número 3. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3 aqui, 9, 9 vezes 9, 81. Agora, olha só o sinal, cuidado. Quando tu tiver um sinal negativo e um expoente ímpar, então o teu resultado será negativo. Agora, se o teu número for negativo e o expoente for par, aí o teu resultado será positivo. Isso por causa das regras de sinais, né? Menos vezes menos vezes menos. Ó, um número ímpar de vezes vai acabar ficando negativo. Agora, se o número negativo aparecer um número par de vezes, ó, tu vai ficar com menos vezes menos, fatalmente tu ficarás com positivo no resultado. Então, menos 2 elevado ao expoente 5, primeiro, isso fica negativo, por causa do número ímpar aqui de fatores. E o 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. São 5 fatores, isso vai dar 32. Então, 32 negativo. O último aqui, negativo elevado ao expoente par, resultado ficará positivo. E aqui é uma fração, então o cara de cima tem que ser elevado ao expoente 2 e o cara de baixo também tem que ser elevado ao expoente 2. Resultado aqui ficou positivo, 4 sobre 25. 4 25avos. Vamos agora de propriedades. Produto de potências de mesma base. Aqui a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, expoente x mais o expoente y. Na divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai o expoente. É o x menos o y. Potência de potência. Aqui a gente faz a multiplicação desses expoentes. Então, B na x vezes y. Potência de um produto. Aqui o expoente x vai influenciar tanto naquele A quanto naquele B. No caso da fração, aqui é a divisão, mesmo esquema. O expoente x influencia tanto aqui no numerador quanto no denominador. Expoente negativo. O expoente negativo significa inversão da base. Então, invertendo a fração, B sobre A. E atenção a esses 3 casos particulares. Uma base elevada ao expoente 0, resultado 1. Desde que aquele B, desde que aquela base seja diferente de 0. Porque senão teríamos 0 elevado ao expoente 0, e isto é uma indeterminação. E por que uma base elevada a um expoente 0 vai dar 1? Olha só. Pensa comigo aqui em 2 ao cubo, dividido por 2 ao cubo. Se eu utilizar a propriedade das divisões de potência de mesma base, eu vou conservar a base, que é o 2, e subtrair o expoente. Ou seja, isso fica 2 elevado ao expoente 0. 2 elevado ao expoente 0 eu afirmei agora que era 1, né? Mas olha aqui no início. Tu tens 2 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Isso quer dizer 8 dividido por 8. Isso vale 1. Então aqui a gente tem uma sequência de verdades. Uma base elevada ao expoente 1, resultado é a própria base. E uma base elevada a um expoente fracionário, a gente vai ter uma transformação em radical. Como é que fica? Olha só. A base segue ali, o expoente dela passa a ser aquele numerador lá, ou seja, o x, e o índice da base é o denominador daquela fração, ou seja, o y. Eu gosto de analisar esse caso aí da seguinte maneira. Pensa assim, quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Olha só. Constrói a casinha aqui. Quem é que está no sol? Cara, o B está no sol, né? Com certeza ele fica na sombra. Mas aqui, ó, o y está na sombra, né? Olha o sinal de divisão ali, ó. O y está na sombra, ele vai para o sol, vai tomar a torreira. E o x aqui é quem está no sol, ó. Então agora ele vai dentro da casinha, ou seja, para a sombra. Só uma analogia aí para a gente lembrar desse caso, tá? Vamos a alguns exemplos. 2 elevado ao expoente 7. 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. 7 fatores.
o que vai dar 128. Menos 4 ao cubo. Menos vezes menos vezes menos vai ficar negativo, né? É a base negativa e o expoente ímpar. Bom, e o 4 ao cubo? 4, 4, 4. Ajeitamos os sinais. O sinal já é negativo e 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64. Cuidado dessa fração, só o 3 está sendo elevado ao quadrado, isso é 3 vezes 3, o que dá 9. Então, 9 sétimos. Nessa letra D, aí o 5 está sendo elevado ao cubo. Aí tudo bem, 5 vezes 5 vezes 5. E o de baixo também, né? O 6 também está sendo elevado ao cubo, 6 vezes 6 vezes 6. Resultado aqui, 125 sobre 216. 2 vezes m elevado ao cubo é o 2 elevado ao cubo, o que vai dar 8, e o m elevado ao cubo, que simplesmente m ao cubo. Olha a letra F, o sinal negativo pede a inversão da base, então eu tenho essa transformação do 8/3 em 3/8. O sinal negativo do expoente foi resolvido, mas ainda tenho 3 para ser resolvido, tem o expoente 3, né? 3 ao cubo, 27, e o 8 ao cubo, 512. Potência de potência, atenção, mantém a base ali 3 e o 2 vai multiplicar o 5, né? 2 vezes o 5, isso quer dizer 3 elevado a 10. E 3 elevado a 10 vai dar um monte, isso vai dar 59.049, um exagero. Pessoal, essa letra G, poderíamos pensar nela assim também, né? É o número 3 ao quadrado em 5 fatores, expoente 5, né? 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado e 3 ao quadrado novamente, né? Ou seja, eu poderia pensar 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, encontrando aqueles 59.049. Ou ainda pensando em conservar a base e somar os expoentes, né? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Aí está, 3 na 10. Ou 9 na 5, e assim por diante. Cuidado nessa letra H. Aqui não temos o parênteses, então analisem de cima para baixo. Aquele 4 ali é expoente do 3. 3 elevado ao expoente 4, isso vai dar 81. E 2 no 81, deixemos assim, por favor. Uma base elevada ao expoente 0. Resultado 1. 4 ao quadrado é 16. E 16 está sendo elevado ao expoente 1. Elevado ao expoente 1 não tem muito significado, né? Mantém a própria base. Potências de mesma base. Aqui, ó, produto de potências de mesma base. Conserva a base e soma o expoente. 2 mais 8, 10. 2 na 10, esse é um número importante para lembrar, pessoal. 1024. Claro que fazer isso no braço não demora muito, tá? Mas é um número aí que aparece com bastante frequência de uma forma geral. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai o expoente. 5 menos 7. Isso é 3 na menos 2. Vamos organizar aqui. O negativo inverte a base, então o 3 se transforma em 1/3 e ainda tem o quadrado para resolver, né? 1 ao quadrado é 1 e o 3 ao quadrado é 9. Na letra M, 2 na menos 1. Só inverter o número 2, que vale 1/2. Te liga nessa, todo mundo elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, y ao quadrado, aí está. Divisor, 5 ao quadrado, 25, e o m elevado a 3, aqui é potência de potência, então multiplica. Vai ficar na 6. Menos 9 ao quadrado é menos 9 vezes menos 9. Isso vai dar mais 81. De novo, é aquele caso de uma base negativa e um expoente par, né, pessoal? Resultado obrigatoriamente, necessariamente positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Menos 7 ao cubo, menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Isso vai ficar menos 343. É isso aí, moçada. Essa foi uma explanação básica aí sobre a definição de potenciação e as propriedades fundamentais.
Agora é mão na massa fazendo exercícios. Valeu, moçada!